a 23, diz assim o Evangelho de Jesus Cristo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e se sentou. E o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Assim ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era tão funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Verso 9 ainda termina. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Verso 18. Então escutem e aprendem o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como sementes que foram jogadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas dura um pouco porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e as ilusões das riquezas sufocam a semente e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são como aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Palavra do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Podemos nos assentar, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje tivemos algumas leituras. Iniciamos a nossa celebração com o Salmo 119, lido pela nossa presbítera Denise. Logo depois, a nossa querida Nicinha leu lá Romanos capítulo 8. E também a Thaís nos direcionou aqui na leitura de Gênesis 25. E às vezes ficamos também pensando onde esses textos se convergem, onde eles se encontram. O Salmo 119 vai falar que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Na concepção do salmista, ele está falando sobre a Torá. Na cabeça do salmista, naquele tempo, a Torá era aquilo que iluminava, guiava, trazia direção, aquecia a vida. Porque para um judeu, a Torá tem essa função. Mas a Torá, tanto quanto os escritos, os poéticos, os históricos e também os profetas, apontam para uma outra luz, apontam na expectativa de uma luz que é a palavra que cria todas as coisas, que se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então hoje, quando falamos que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, essa palavra é o verbo que tem nome, que se fez carne. É Ele que nos ilumina, é Ele que direciona. Num outro momento, a gente vai logo lá para o texto que Thaís leu, que é o texto do Gênesis. E é interessante a gente encontrar uma família profundamente marcada por conflitos. Não dá para a gente ter um olhar apenas romântico sobre essa história que Thaís leu, A história de Isaac não é uma história fácil, não mesmo. É uma história que começa conflito desde a gestação. Imaginem isso, olha a narrativa bíblica.
Lá no ventre a briga já está na família, já tem conflito ali dentro, né? Esaú e Jacó lutam dentro do ventre de Rebeca. Depois vem logo o favoritismo, um pai que favorece um filho em detrimento de outro filho. Olha que interessante, depois tem uma negociação da primogenitura. O outro já está olhando lá na possibilidade, né, do testamento do pai, daquilo que ele vai ganhar com o pai. E aí tem outras coisas que eles passaram, né? Essa família passou por medo, essa família passou por fome, essa família teve que lidar com egoísmo, com individualismo. E às vezes nós nos perguntamos aqui, por que essa narrativa? Sabe por quê, minhas irmãs? Sabe por quê, meus irmãos? Porque as escrituras sagradas, elas fazem questão de narrar características humanas. A gente vê nessa família a humanidade. E a gente vê Deus abençoando essa família com todos esses conflitos, com todas essas limitações. Isso traz para nós um outro olhar. Não é uma família certinha, não é uma família perfeita, não é uma família exemplar, mas é uma família que foi abençoada por Deus, apesar de todas as limitações humanas que essa família tinha. E a gente vai para o texto que ensina, nos conduziu, que é o texto da carta de Paulo aos Romanos, que anuncia uma bela notícia dizendo assim: olha, agora em Jesus Cristo não existe mais condenação para ninguém. Em Jesus Cristo não existe mais condenação. A vida, segundo o Espírito, rompe uma lógica, que é a lógica meritocrática, do merecimento. Sabe dessa teologia retributiva, que você tem que estar no culto, tem que acertar tudo direitinho, tem que ser uma pessoa perfeita para Deus te abençoar? Esse texto rompe essa lógica e traz para nós um outro olhar. E aí nós chegamos em Jesus, sentado num barco, à beira de um mar, o mar da Galileia. Uma multidão imensa ouvindo as histórias de Jesus. Ele começa a falar. E é interessante que na tradição judaica, o ensinamento era dado dentro das sinagogas. Só que aqui não. Jesus escolhe um outro olhar, um outro lugar, um outro jeito, uma outra pedagogia. Jesus sai da sinagoga e vai para a praia, onde tem gente, à beira de um lago, um espaço aberto, onde mulheres que não tinham direito da educação poderiam ouvir, aonde pescadores, pessoas trabalhadoras, crianças, adolescentes podiam ouvir. Jesus vai para onde as pessoas que eram consideradas impuras não podiam entrar, lá nas sinagogas ou no templo. Ali elas passavam, ali elas ouviam, ali elas se percebiam pertencentes. Olha o desafio aqui, que coisa linda ver Jesus numa praia, num lugar aberto, ensinando. E ele fala algo lindo, né? Ele quer trazer para nós um ensinamento de que o reino de Deus não está preso em edifícios, em casas, em construções feitas por nossas mãos humanas. O reino de Deus floresce onde tem vida, onde a vida está acontecendo. É nesse ambiente cotidiano que Jesus começa a ensinar também sobre coisas cotidianas, sobre coisas muito comuns ali no primeiro século. E ali, sem nenhuma novidade, ele fala de um agricultor, que era algo comum no primeiro século na cultura que ele vivia junto com toda a comunidade que estava ao redor de Jesus Cristo. Agora, olha só, tem aqui uma novidade. Curioso demais, esse semeador parece desperdiçar sementes. Isso para mim é uma coisa não muito lógica. Não muito lógica. E nós temos um costume de olhar esse texto e colocar nesse texto uma coisa que a gente está habituado, inclusive na nossa sociedade, né? A gente começa a segregar pessoas, a fazer grupos. E aqui o hábito nosso, a tradição nossa, é olhar esse texto e ver nesses textos 4 grupos de pessoas. Mas eu queria propor um outro olhar para vocês hoje, para nós hoje, uma outra maneira de ver esse texto. E aqui, olha só, eu tenho então um semeador que na parábola, nessa metáfora, é a pessoa de Deus, e que ele sai num caminho e começa a jogar as sementes, a semear as sementes. E ele semeia num caminho, ele semeia no meio de pedras, ele semeia no meio de espinhos, e ele semeia também em terra boa.
Nenhum agricultor faria isso. Qualquer agricultor, até por uma questão econômica, ele prepara a terra, ele aduba a terra e ele semeia só em terra boa. Se a terra não está boa, ele vai descansar a terra até a terra ficar boa para ele semear. Ele não vai perder seu tempo. E não nos enganemos, ali no primeiro século, a agricultura já estava muito desenvolvida. Todo mundo ali tinha conhecimento demais de como semear. Mas esse semeador de Jesus não. Ele semeia em terrenos que nenhum outro agricultor semearia. Jesus não está falando sobre agricultura, minhas irmãs e meus irmãos. Ele está revelando quem é Deus. É isso que ele está fazendo aqui para nós. E aí, a gente vê uma surpresa imensa nessa parábola, onde Deus oferece a cada instante uma nova possibilidade de iniciar a vida novamente em vários lugares diferentes, em várias terras diferentes. A semente é lançada em todos os lugares. A graça antecede qualquer resposta humana. Deus lança a semente independentemente da nossa resposta. Ele continua a lançar, mesmo que a gente não responda imediatamente. Ele nunca desiste de semear. E aqui um primeiro ponto que eu gostaria muito que nós refletíssemos é que esse Deus aqui revelado nesse semeador, ele nunca deixa de confiar em toda a sua criação, mesmo quando sua criação não responde a ele. Normalmente, como eu disse anteriormente, a gente separa esses solos em pessoas diferentes. Nós selecionamos, Mas olha só que interessante. Aqui, Jesus vai falar muito mais sobre como o semeador faz. Eu tenho uma esperança nessa semente, mesmo quando ela é lançada num terreno de não terra boa. Existe aqui uma esperança. E eu preciso lembrar do que Calbart falava sobre Deus. Calbart, quando falava sobre Jesus Cristo, ele dizia que em Jesus Cristo Deus pronuncia um grande sim a toda a humanidade. Não é só um grupo como a gente está acostumado a ouvir por aí. Antes de qualquer resposta nossa, existe uma decisão divina de amar toda a criação. A palavra chega muito antes da nossa conversão. Ela é insistente. Ela vem muito antes, independentemente da nossa resposta. A graça chega antes do mérito. O amor chega muito antes de qualquer mudança. A iniciativa sempre pertence a Deus e antecede a qualquer movimento nosso. É por isso que a nossa comunidade, a comunidade cristã, não existe para decidir quem merece e quem não merece a semente da palavra. Infelizmente, a gente tem muitas comunidades que fazem isso, Que definem onde semear, a quem falar. Aqui não. A comunidade existe para semear em todos os lugares. Nós semeamos quando acolhemos todas as pessoas. Semeamos quando defendemos a dignidade humana, em especial das pessoas em vulnerabilidade. Semeamos quando escolhemos reconciliação de vida, ao contrário do ressentimento, da mágoa, da dor. Semeamos quando cuidamos de toda a criação com responsabilidade. E hoje, falar de cuidar da criação, não nos enganemos, não é falar mais de preservação, é falar de reconstrução. Porque nós já destruímos tanto com a nossa ganância humana que não dá mais só para preservar. A gente tem que reconstruir aquilo que a gente já consumiu. E a gente precisa entender isso. Semeamos quando alimentamos pessoas que não têm uma mesa digna em casa, como vamos lembrar muito bem ao comermos dessa mesa daqui a pouquinho. A gente abre espaço para todas as pessoas, de maneira especial, aquelas que da mesma maneira Jesus recebia no seu tempo, a gente precisa receber hoje. Aquelas que estavam à margem, aquelas que passavam na praia, aquelas que não podiam ir na sinagoga, aquelas que não eram bem vistas na sinagoga. A nossa casa tem que ser casa para todas as pessoas. Num segundo momento, eu preciso dizer, quando eu vejo aqui esses diferentes solos, eu vejo um semeador que insiste em semear nesses diferentes solos, respeitando inclusive a liberdade pessoal, individual. Cada pessoa é muito respeitada por Deus. Deus não vai obrigar ninguém. Deus não vai impor nada a ninguém. Deus não é um Deus impositivo. Deus é um Deus gracioso. Se é uma coisa que Ele insiste em fazer, é convidar para uma vida nova, convidar para uma vida mais alegre, convidar para uma vida mais digna, convidar para uma vida mais ética, convidar para uma vida reconciliada de qualidade.
Então, quando eu olho nessa parábola, né, e eu vejo esses 4 tipos de solos, a parábola não está separando, e é esse olhar que eu quero dar para vocês, entre pessoas boas e más. Talvez o ensinamento pode ser outro que a gente não percebe. Talvez o ensinamento esteja aqui descrevendo as nossas próprias experiências humanas. Porque nenhuma de nós que está aqui é um tipo de solo de maneira linear e constante. Ninguém é só terra boa, não mesmo. Ninguém é só terra seca. Ninguém é só terreno pedregoso. Ninguém é só uma terra cheia de sol. Parece, no meu olhar, que tem dias que o nosso coração caminha um pouco mais endurecido, como aquela terra rasa, endurecida. Parece que a gente vive tão apressado, tão preocupado, tão cansado. Sequer a palavra consegue penetrar naquele dia agitado. Eu sei que todo mundo já passou por isso. Tanta notícia, tanta violência, as exigências que as redes sociais colocam sobre nós, trazendo uma ilusão de que ali tem relacionamento de verdade. Quantas vozes, 1 milhão de vozes ao nosso redor. E a gente parece não ter a capacidade de ouvir e de fazer com que essa palavra enraize, né? Outros momentos, parece que a gente recebe até boa inspiração. A gente se emociona numa leitura, numa celebração, em alguns momentos. Parecem até que as promessas que chegam aos nossos ouvidos são sinceras. Mas basta surgir uma dificuldade, uma crítica, uma luta, uma adversidade, uma contingência natural da vida, que a frustração bate no meu coração e parece que aquela semente que estava brotando, ela é sufocada por espinhos ao meu redor. Em outros momentos, eu fico imaginando as seduções, né? As riquezas. Muitas vezes eu olho a grama bonita do meu vizinho e a minha não está tão bonita assim. E a gente acha que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que consegue recursos financeiros. Porque é isso que aí fora é nos ensinado. Tudo parece um terreno pedregoso, difícil de lidar. Mas olha só, tem uma outra boa notícia. Tem dia que a gente também parece terra boa. Tem momento da vida da gente, parece que a semente entra e muda tudo. Instaura esperança de novo, aonde tinha muito tempo que eu estava sem esperança. A possibilidade de vida de novo, aonde há muito tempo eu não tinha vida. Mostra para mim que existem diante de mim várias outras possibilidades que até aquele momento eu não estava enxergando. É possível que a vida também possa se fazer nova mais uma vez. E aqui eu preciso parar para pensar com vocês. Sabe por quê? Porque terra boa, minhas irmãs, terra boa, meus irmãos, ela não é apenas uma terra que nasce pronta. Tem que ser uma terra cuidada. Uma terra que nasce pronta, de repente você tem um terreno que é muito bom, a terra está muito boa, e se você usar muito aquele terreno, ela não vai ficar boa. Ela vai gastar toda a energia dela. Ela precisa ser cuidada. Todo bom agricultor sabe disso. Todo bom agricultor sabe que um solo fértil é resultado de um cuidado contínuo, árduo, muitas vezes não fácil. Eu tenho que retirar as pedras daquele terreno, às vezes eu tenho que ir lá arrancar as ervas daninhas, eu tenho que arrancar os espinhos, eu tenho que revolver a terra, eu tenho que adubar o terreno, eu preciso que venha chuva para que a chuva amoleça o terreno. A boa terra é construída. Eu não sei, vocês gostam de planta dentro de casa? Eu lá em casa agora, os meninos estão me chamando do velho da planta, mais ou menos isso, né? Porque lá em casa agora está cheio de planta, assim. Eu acho que é coisa de idade, viu, Fernando? Não sei não, mas eu estou achando. E aí, eu fico olhando que de vez em quando, aquele brotinho começa a nascer e aí ele não tem força, sabe, reverendo? E aí eu vou perceber, sabe por que ele não tem força? Porque aquela terra que está ali, ela já está parada há muito tempo. Ela secou, ela está dura. E às vezes eu tenho que revolver aquela terra, eu tenho que colocar ali um ouro verde, um adubinho, né? Eu preciso saber quanto de rega aquela planta específica precisa, se ela precisa de sol, se ela não precisa de sol, se ela é planta de sombra ou não. Não é assim. E aí a gente fica nessa coisa de cuidando planta dentro de... Esse cuidado de planta dá pra gente uma ideia mais ou menos do que o agricultor passa na terra dele lá. Outro dia, 5 vasos, eu tive que pegar aquela terra e mudar toda aquela terra. Comprar ali outra terra e trocar a terra, não é, dona Áurea? Para que aquela planta pudesse brotar novamente. Terreno fértil é terreno que é cuidado. Terreno que é cuidado. Assim, a realidade das nossas vidas e das nossas existências, minhas irmãs e irmãos, está sempre num processo. Não tem ninguém pronto. Existe um processo que a gente está passando. E talvez essa parábola, Jesus estava querendo ensinar exatamente os processos humanos. Que tem hora que tem muita pedra que eu não consigo
eu não vejo essa semente brotar. Que tem hora que o trem está seco mesmo, que está difícil, né? Que tem hora que o negócio não brota de jeito nenhum. Tem hora que os espinhos sufocam a vida, mas tem momento da minha existência que aquilo vai brotar. Então, eu preciso ver nisso uma participação divina nos nossos processos, nas nossas vidas, na jornada de cada pessoa. Deus não é um Deus alheio, longe, impondo a sua vontade, como a gente tem costume de aprender há muitos e muitos séculos. Deus é presente. O nome dele é Emanuel, é Deus conosco. É Deus que se faz um conosco. É Deus que definiu o endereço dele, morando em cada um e cada uma de nós aqui. Ele mora em cada vida, em cada ser humano, quer queiramos ou não, gostemos ou não, ou a minha religião afirma isso ou não. Quando eu olho Jesus Cristo e quando eu olho o Pentecostes, a vida do Espírito, é inegável Deus fazer do ser humano o endereço dele. Assim, o olhar para essa parábola muda completamente. Eu vou então olhar e vou dizer assim: não existem pessoas definitivamente endurecidas, não existem vidas irrecuperáveis, não existem histórias encerradas, fechadas definitivamente. Enquanto houver vida, Deus continua semeando. Enquanto houver vida, o Espírito de Deus continua soprando e preparando o solo na nossa existência. Enquanto houver vida, existe possibilidade de transformação. E essa compreensão vai nos ajudar também nas nossas relações interpessoais. Porque eu vou olhar para o outro com um pouquinho mais de misericórdia. Talvez eu vou ter que mudar a pergunta quando eu olho para o outro, né? Ao invés de perguntar assim e dizer: por que aquela pessoa não produz frutos? Eu posso ter um outro olhar e perguntar assim: quais são as pedras que aquela pessoa tem carregado nesse momento? Quais espinhos têm sufocado a existência do meu irmão e da minha irmã? Quais feridas têm endurecido o coração dessa? É exatamente assim que Jesus olha para nós. Jesus nos vê nus, com todas as nossas pedras, com todas as nossas feridas, com todas as nossas dores. E Ele não nos condena, Ele olha para nós com a esperança. Assim a gente deve olhar para as outras pessoas. Eu sei que isso é difícil para nós, porque a nossa justiça é muito mais vingativa do que justa. Isso. A gente quer muito mais vingança do que justiça. E eu encerro aqui, caminho para o encerramento, falando que o fruto gerado por essa semente, ele não é um fruto individual, ele não é para a gente, sabe? Ele não é para a gente, ele é para outras pessoas ao nosso redor, para outras comunidades, ele é para a nossa sociedade. É exatamente isso que Jesus vai terminar dizendo, que esse fruto aqui é um fruto de extrema abundância. Se a gente olhava lá no primeiro século, se eu olhar a realidade, um agricultor, se ele planta uma semente, daquela uma semente, ele colher 7, se ele colher 7 vezes mais do que ele semeou, é uma colheita muito bem sucedida. A colheita de Jesus aqui é uma colheita de 100, de 60 e de 30. O que Jesus está falando aqui é algo incalculável na mente de um agricultor do primeiro século. Então, ele está dizendo que esse fruto não é fruto só para quem semeia. Porque quem semeia aqui não vai dar para consumir tudo. Eu preciso partilhar. Hoje é segundo domingo, a gente sempre trabalha no segundo domingo, domingo da partilha. Sempre, irmãos e irmãs, quando fazem aí as compras, né, para a sua própria casa no início do mês, eu sempre peço: olha, lembra que tem gente que bate nas nossas portas e que não tem a mesma dignidade que existem na maioria das nossas casas aqui. E que a gente pode muito bem nas nossas compras comprar lá alguma coisa, trazer para cá, porque a nossa zeladora aqui sabe disso, né, Graça? O quanto a Graça precisa de administrar aqui, e Bebel fica aqui nessa cesta básica, né, tentando ajudar pessoas em vulnerabilidade que batem nas nossas portas. Então, o fruto que a gente produz é para outras pessoas. E aqui eu vou pensar em algumas, né? Quando a gente, por exemplo, protege as nossas crianças, luta pelos direitos dela, quando a gente lembra das crianças que estão sofrendo por aí mundo afora, quando a gente lembra do povo que está sofrendo em guerra, né? E a gente tenta fazer alguma coisa. Inclusive tem canais de doação de segurança, eu vou colocar depois lá no grupo da igreja alguns canais importantes de doação da Venezuela para a Venezuela, que são canais seguros onde a gente possa contribuir, onde a gente luta pela dignidade das mulheres, pela proteção das mulheres, contra a violência contra a mulher. Uma cartilha ali que eu vou pedir todas as mulheres que não pegaram ainda,
Por favor, pega uma cartilha que está ali, né? E essa cartilha é muito importante. Como é que é o título dela aí, Ezequias? Mulheres com Deus. Subtítulo? Para uma vida abundante. É isso. Por favor, mulheres, levem isso, levem para suas amigas, porque às vezes nós estamos em contexto de violência dentro de casa e nem conseguimos perceber que estamos ali em contexto de violência. Por favor, levem isso, é muito importante. Assim, são sementes que a gente vai de alguma forma semeando, né, para a construção de uma vida, de cuidado com a criação, de reduzir violência, combater a fome, defender a justiça, né? Uma realidade de relações novas, continuamente semeando o Espírito de Deus está. E Ele continua a fazer isso. Ele continua nas margens do lago, não apenas nas sinagogas, mas Ele vai para as margens de lagos contemporâneos hoje. Então, nós não somos chamados para controlar resultados com estatísticas, né? Nós somos chamados para espalhar sementes. A igreja é chamada para espalhar sementes. As pessoas discípulos de Jesus são chamadas para espalhar sementes. De diálogo, de esperança, de justiça, de compaixão, gestos de cuidado, palavras que promovem paz, solidariedade e vida. Assim eu concluo dizendo o seguinte: quando a gente ouve essa parábola, a nossa primeira pergunta poderia ser assim: que tipo de solo eu sou? Porque assim eu fui ensinado muito. Talvez o que Jesus quer que perguntemos seja diferente. Talvez o que Jesus quer perguntemos: que tipo de semeador a gente consegue ver nessa parábola? Que Deus que você acredita? Quem é Deus para você? Será que é um Deus que semeia abundantemente sobre todo tipo de terra? Ou será que Deus que a gente acredita é um Deus que escolhe terrenos para semear e abençoar? A resposta, ela é belíssima, porque não cabe outra resposta a não ser um Deus que continua acreditando em toda a criação e em toda a humanidade. Continua oferecendo nova vida, novas possibilidades, recomeços, lançando sementes. E eu preciso lembrar que a principal semente é uma pessoa, que é a palavra de Deus, como a gente leu aqui em vários textos, né? Sim, muitas vezes algumas pedras precisam ser removidas, espinhos precisam ser arrancados, áreas endurecidas precisam da chuva da graça, mas o Espírito de Deus continua semeando em todo tipo de terreno. E a gente não foi chamado para controlar nada e nem ninguém. Eu caminho então dizendo que Deus quer fazer de mim e de você cooperadora, nessa obra amorosa, linda, generosa, de uma sociedade de bem para todo mundo, do mundo novo que a gente chama de Reino de Deus, onde todas as pessoas são bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente vai para essa mesa, a Reverendada vai nos conduzir hoje. Essa mesa não é uma mesa apenas para um grupo de pessoas. Essa mesa é uma mesa de Jesus, onde Jesus convida todas as pessoas. Essa mesa não é uma mesa religiosa, de uma religião X, Y ou Z. Essa mesa não é uma mesa da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, não é uma mesa da Segunda Igreja. Essa mesa é uma mesa onde Jesus se ofereceu pela humanidade. O símbolo que está sobre essa mesa, os símbolos que estão sobre essa mesa, é símbolo da carne de Jesus Cristo e do sangue de Jesus Cristo. Prova de amor pela humanidade. Essa mesa também é um campo semeado. Sabe por quê? Porque aqui Deus planta memória em nós, traz memória boa para a gente, fortalece a nossa esperança e nos dá a consciência de que a gente precisa de lutar para que em todas as casas as mesas sejam dignas. Se a gente come pão aqui, a gente precisa de ver que ao nosso redor as pessoas também tenham pão em casa, tenham dignidade em casa. Que nessa mesa, então, sejamos alimentados e alimentadas pela graça de Deus e recebamos mais uma vez a renovação do nosso envio para produzir muitos frutos de justiça, de vida, de reconciliação, de respeito, de amor, de paz no mundo. Que seja assim, em nome do Pai, e também minha mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé, minhas irmãs e meus irmãos. Quero pedir a Reverenda Ávila que nos conduza na Eucaristia.